Vamos lá então, pessoal. Vamos dar início à nossa entrevista coletiva com o treinador Claudinei Oliveira. Está começando a coletiva aqui do técnico Claudinei Oliveira. Claudinei, por gentileza, claro que o jogo foi muito dinâmico, né, com várias alternativas, virada, revirada e a vitória do Maringá. E um lance capital que a gente estava debatendo aqui na nossa transmissão e junto com os colegas foi a questão do Iago Telles, né? Sem sombra de dúvidas, o grande destaque do jogo individualmente falando. A alteração do Iago Telles foi por uma questão puramente física ou você tinha uma outra estratégia para aquele momento da partida? Não, alteração puramente física. O Iago, eu conversei com ele, falou que estava pesando a perna. O Iago jogou 2 jogos, 90 minutos, né? 100 minutos, né? Jogou hoje tem mais de 90. Com 2 viagens longas aí no interim, né? A gente andou aí 24 horas de ônibus em uma semana aí. Então ele pediu para sair. A gente não pode, falava para vocês anteriormente, isso aí na última coletiva ali, que a gente vai ter que tomar cuidado que se o Iago machucar, tiver uma lesão muscular, ele perde 4, 5 jogos aí do campeonato. O Maurício pediu para sair também, está com a perna pesada. Né? E tivemos algumas trocas por questão de cartão amarelo, por estratégia, né? Mas a saída do Iago foi puramente porque ele pediu para sair. A gente poderia até, às vezes, botar ele de 9 e deixar ele como centroavante, mas a gente não pode correr o risco de perder um jogador machucado, né, gente? É a decisão que a gente tem que tomar, que a gente tem que pensar não só no jogo de hoje. A gente tem que pensar na competição. Aí o Iago vem sendo destaque nosso na competição, né? Nosso artilheiro. E a partir do momento que ele fala que está assistindo um desconforto, a gente podia, não, Iago, vai mais 5, vai mais 10, mas daí se machucar, os 5, 10 podem custar 2, 3 jogos. Então esse foi o motivo da saída dele. Vinha fazendo um grande jogo, inclusive um pouquinho antes de sair, deu um passe ali que a gente quase fez o terceiro gol, uma bela jogada. Infelizmente não conseguimos matar o jogo ali. E, enfim, agora é recolher os cacos e partir para a próxima. Claudinei, boa noite. O time voltou diferente para o segundo tempo, sofreu muito no começo, né, com um gol logo em seguida e deu a resposta após conquistar o empate no finalzinho do primeiro tempo. E você teve talvez até a ideia de melhorar a marcação, né, e abrir as alas, enfim, Alisson, Marco Antônio, Iago Lincoln. O que é que não deu certo naquele momento? Então, Lobo, acho que deu muito certo, né, cara? A gente saiu no primeiro tempo que a gente poderia sair perdendo até por uma diferença maior. Né? A gente conseguiu o gol de empate ali, na minha opinião. Talvez até o Maringá merecesse a vitória na primeira etapa, pelo que foi o jogo, né? A gente consegue empate e para mim ficou muito claro que era um jogo físico, né? Não era um jogo técnico, era um jogo físico. Então a gente tinha alguns jogadores com cartão amarelo, o Maringá jogando com 2 jogadores enfiados ali em cima do Wallace e do Caio. A gente tinha tido alguns problemas de quase sofrer o gol ali. A gente entendendo que o jogo era um jogo físico, a gente colocou o Iago Lincoln e Alisson, jogadores fisicamente, né, que competem bastante. Tiramos o Henrique, que tinha o amarelo, que normalmente é uma substituição que a gente já faz aí com 10, 15 minutos, que o Henrique às vezes não vai sustentar o jogo inteiro. Tiramos o Lucas Mendes, podemos tirar o Lucas ou Paredes, Lucas com amarelo, podemos tirar o Lucas Mendes. E ficou um jogo físico que a gente melhorou, né? Nós entramos, tomamos conta do segundo tempo, entramos melhor, fizemos a virada, tivemos a chance de fazer o terceiro gol, o jogo estava totalmente controlado, né? Assim, eu respeito a opinião de qualquer um, mas o jogo estava controlado. O que acontece? É um lance numa bola no ataque nosso, na minha opinião, foi mão do adversário ali no lance, ele deu falta do Ícaro, para mim não foi. Até a reação do atleta do Maringá mostra que não foi falta. O atleta do Maringá tem uma reação de desesperado, correr atrás da bola, a bola bateu no braço dele, e o Kleber, na minha opinião, inverteu a falta, ou achou que a mão não foi dele, foi do Ícaro, enfim, não sei o que ele viu ali. E aí a gente toma um gol de empate. Aí o terceiro gol, assim, uma série de erros que a gente cometeu para tomar o terceiro gol. Né? A gente já comentou isso aí no vestiário com eles ali pós-jogo, não vou externar, não vou expor ninguém aqui. Mas a gente tomou muitas decisões erradas para tomar aquele terceiro gol. Não precisávamos ter tomado o terceiro gol. A gente empatou 2-2, podemos ter feito o terceiro gol. Como tinha 2-2, a gente teve um cruzamento do França ali, que foi um escanteio, que ele podia ter. Se tivesse acertado o passe no Pablo, talvez o Pablo fizesse o terceiro gol, né, para a gente passar à frente de novo. Então a gente cometeu uma série de erros ali, de tomar a decisão errada, numa bola parada, a bola nosso domínio. Então a gente optou, várias situações que optou, tomamos decisões erradas ali, como tomamos um gol de contra-ataque, não precisava ter tomado. Né, eu acho que o segundo tempo nosso foi melhor que o do Maringá. O Maringá acertou, o Jordão tem um belo chute fora da área, mérito dele, né? Esse terceiro gol que a gente poderia ter evitado. E a gente fica chateado com a derrota, mas assim, a gente tem que entender todo o cenário, né? A gente, opiniões e que a gente respeita de todos, como eu sempre falei, tranquilamente, a gente respeita qualquer opinião contrária, contraditória, a gente está aqui para escutar e para respeitar, mas assim, nós vamos para um jogo importante,
E aí nós invertemos o adversário, jogou 2 jogos em casa, não saiu de casa para jogar domingo, nem para jogar quarta, e fez uma viagem de 2 horas e pouco até Londrina para enfrentar Londrina. Nós viajamos 6 para Curitiba, 6 de volta, mais 6 para Cascavel, mais 6 de volta para jogar. Então é normal que no final do jogo o nosso desgaste tivesse um pouquinho maior que o deles. Né? Isso é inevitável. Né? E a gente está com jogadores, o próprio João Vitor, que chegou um pouco depois, teve que jogar o jogo inteiro por causa da questão do Maurício. O Wallace no final do jogo estava um pouquinho mais desgastado, é normal. Né? Os caras viajaram, pô, a gente chegou aqui quarta para quinta, 6h30 da manhã. Viajamos a noite inteira, por mais que a gente deu um melhor ônibus que a gente pôde dar, mas é complicado, cara. Então, assim, esses cuidados quando se monta tabelas, a pessoa não tem, né? É jogo, marca aí qualquer jogo, tá bom, de qualquer jeito, põe qualquer árbitro, né? Todo respeito ao Kleber, desejo o maior sucesso do mundo na carreira. Mas hoje ele não está pronto para apitar um clássico regional. Pode ser que daqui a um ano ele esteja, ano que vem ele esteja, até o final do campeonato. Hoje ele não está pronto, gente. Infelizmente, conversei com a Valquíria, eu acho que o Afonso estava aí, né? O Afonso acho que estava como inspetor aí, o Afonso já me deu várias palestras de arbitragem quando eu estava nos outros clubes aqui, no Paraná, no Atlético, enfim, a gente respeita todo mundo da comissão de arbitragem, não vamos desrespeitar, mas assim, não tem o mínimo sentido, né, cara? Assim, todo respeito ao Kleber. O Kleber apitou, o último jogo dele foi Curitiba e Cianorte profissional. Depois apitou alguns jogos da base, aí ficou de quarto árbitro nosso contra o Náutico. Quer dizer, o cara passou 6 meses apitando jogo de base. Será que a melhor escolha para apitar um clássico regional importante é ele? Às vezes a culpa não é dele, de quem escalou, mas assim, eu acho que teria árbitros mais prontos, né? Mas não vamos transferir para o árbitro, como eu falei, o terceiro gol foi erro nosso, não foi erro do árbitro. Mas várias situações de cartão, de inversão de falta, sabe, coisas muito nítidas que se perdeu um pouquinho no jogo. O França tomou um amarelo lá contra o Curitiba, que ele deu um toquinho na bola, a bola andou 5 metros. Que os jogadores do Maringá mais de uma vez chutaram a bola para fora do campo. Agora tem esse negócio que o Gandula não pode repor a bola. Então, o jogador do Maringá chuta a bola lá na pista, o meu jogador tem que sair correndo do campo, pegar uma bola lá no pratinho para pôr a bola, porque se eu pegar, eu tomo amarelo. Então, o nosso jogador tem que ter o desgaste de ir lá buscar a bola, porque ninguém pode dar a bola para o jogador, é absurdo. O Gandula está ali, dá 3 passos, pega a bola que está no pratinho e devolve para o jogador. Então, assim, a gente tem que melhorar esses critérios aí, ver essa questão das bolas aí, se dá para melhorar, porque do jeito que está não está legal. Enfim, admitir os nossos erros, lamentar, né, a derrota, a quebra do tabu, mesmo que a gente quebrou um tabu lá em Curitiba, a gente sofreu uma quebra de tabu aqui. E falar para o nosso torcedor que assim, o que importa não é como começa, é como termina. O ano passado, Londrina ganhou do Maringá, o Maringá foi vice-campeão paranaense, vaga na Copa do Brasil. Né? Então, assim, quem sabe esse ano não vai acontecer o contrário. Tudo bem, Claudinei? Bom. Boa noite. Boa noite. Diante de tudo que tem se apresentado, já é o segundo jogo que o Londrina tem tido problemas com a arbitragem, né? Lá em Cascavel também 2 lances cruciais, um que poderia ter sido assinalado o pênalti numa diagonal do Paulo Roberto Alves Júnior, que estava de frente para o lance, ele disse que a bola bateu na barriga do atleta, por exemplo, e hoje a gente viu uma atuação muito ruim do Kleber aqui também em Londrina. Junto com a diretoria, você pensa em fazer também um documento, apresentar para a Federação Paranaense, por tudo que tem acontecido, e aproveitando um outro tema também, o quanto essa limitação de opções técnicas que você tem tido para a sequência da partida tem te atrapalhado também nessa sequência? Então, assim, com relação à arbitragem, acho que foi feita uma representação, a questão do jogo lá do Cascavel foi feito ontem, né? Lance do Curitiba também, que a gente questionou. Isso aí está sendo feito assim, não sei se adianta muito, né? Ano passado, vocês lembrarem, na Série C, no final aqui, a CBF reconheceu um erro na expulsão do Iago e um erro na expulsão do Maurício. Quando o Maurício foi expulso, a gente estava ganhando um ponto lá, e quando o Iago foi expulso, estava 0-0 aqui. A gente ia ficar com um a mais, 60, 70 minutos. Não adianta muita coisa, mas a gente tem que fazer a nossa parte, tem que mostrar. Vocês lembram que o lance do Paulo, eu falei assim, eu não vou julgar o lance porque eu não vi, né? Talvez o Paulo estivesse longe, mas eu acho que o Paulo está bem próximo do lance, né? Talvez ele realmente não tenha visto, não estou aqui para julgar a intenção de ninguém, mas foi pênalti, né? O jogador projeta, se raspar na unha dele naquela bola, tem que dar o pênalti porque o cara está com a mão numa posição antinatural. Então a gente vai falar o que achar que falar, a gente tem que tomar cuidado com as palavras também, ninguém quer julgar a índole de ninguém, nem julgar dolo de ninguém, achar que ninguém está querendo prejudicar a gente, mas assim, a arbitragem hoje foi preocupante, não só a arbitragem dele, como a decisão de escalá-lo para um jogo tão importante. O Kleber, tomara que volto a falar, tomara que ele tenha muito sucesso na carreira, desejo tudo de melhor para ele. Eu também já comecei, já tive minhas dificuldades, então eu quando comecei no Sub-15 não estava pronto para ser treinador profissional do Santos. Eu fui 15, 17, 20 profissional. Então assim, a gente tem que ver em que situação que o árbitro está, julgar com calma e não expor o árbitro a uma situação dessa.
Então, as reclamações vão ser feitas na medida do possível, do que a gente pode fazer, que tem coisa que sai do nosso controle, esses pontos não voltam mais. E com relação às opções, assim, a gente está com algumas boas opções, né? Eu acho que a gente tem opções. Estamos tentando trazer, né? Sabe que a gente está buscando mais um camisa 9 para revezar com o Pablo ali, mas o Pablo tem feito bons jogos, mais uma assistência dele, tem brigado o jogo inteiro. E hoje a gente fez o que a gente achava que tinha que fazer no jogo. Como eu falei, um jogo de força, a gente tinha o Zé Breno para colocar, o Marco Antônio que joga de volante. O Zé Breno mais técnico, o Marco Antônio mais de força, um jogo aéreo melhor. Né? Enfrentando uma equipe que tem muita força no jogo aéreo. A gente optou pelo Marco. Hoje, talvez a única coisa que eu poderia ter feito diferente, né? Talvez eu pudesse, em vez de botar o Ícaro, pudesse ter posto o Robson e trocado o França de lado. Mas eu quis dar uma oportunidade para o Ícaro, que vem treinando bem, um jogador que tem 1 para 1 bom. E não quis trocar o França de lado, até porque esse lado estava mais perigoso aqui, estava atacando mais pelo lado do Lauan aqui. Eu achei que o Ícaro com mais saúde aqui seria melhor do que o França mais desgastado, mas assim, poderia ter feito isso. Em vez do Ícaro, colocado o Robson era uma opção. Né? Talvez tenha errado nisso, enfim, eu tomei a decisão errada, mas eu acho que era a melhor decisão para o momento que eu tomei ali, para dar oportunidade para o Ícaro também. E, enfim, eu acho que a gente está buscando as opções, a gente já tem o Alisson que entra aí, está entrando bem, está ganhando ritmo, vai nos ajudar. O João, talvez, não para jogar os 90, do que ele jogou, podia ter jogado 70, mas não tinha mais como fazer mais uma substituição, então eu acho que a questão, esse jogo passou muito pela questão física das viagens também, né? Por mais que a gente fez um primeiro tempo ruim, acho que não foi bom no primeiro tempo e, como eu falei, podemos ser sério, se a gente sair esperando de 1 a 0 no primeiro tempo, estava ok. Eu acho que o empate foi um prêmio para a gente. Mas pelo que a gente jogou o segundo, a gente não precisava ter perdido o jogo. Então ter equilíbrio agora, conversar com os atletas, corrigir os erros. A gente tem uma viagem um pouquinho mais curta, mas já tem outra viagem, agora na quarta-feira. E depois tem mais 2 viagens, a gente joga em casa, depois é Operário e São Joséense. E assim, as viagens marcam um jogo na quarta, outro no domingo. Não dá nem para ficar direto, né? Não dá para ficar, senão a gente vai ficar morando lá em outra cidade. Né? A gente tem que voltar e voltar de novo. Então, essas situações a gente tem que procurar minimizar, tentar rodar o elenco, mas para rodar o elenco tem que ter resultado, né? Porque daqui a pouco como é que você vai jogar contra o Cianorte? Vamos poupar o Iago. Aí você vai falar, pô, peraí, precisamos ganhar o jogo, não dá para poupar ninguém. Então, o resultado tem que vir para a gente poder poupar e poder classificar com mais tranquilidade. Claudinei, defensivamente, no primeiro tempo, o Londrina deu muitos passos para o Maringá. O time estava jogando muito espaçado. Você resolveu isso no intervalo, colocando 3 zagueiros. O time voltou melhor posicionado. Mas aí, na segunda parte do segundo tempo, o time voltou a dar espaços. E também a questão do meio-campo. No primeiro tempo, o Maringá ganhou muitas segundas bolas, muitos rebotes. O que fazer, o que conversar com os atletas para diminuir isso, o Londrina conseguir evitar percas de bola, principalmente no meio e também espaçado no sistema defensivo. O que acontece o jogo contra o Maringá é muito específico, é um time que marca individual, né? Então, quando a equipe marca individual, qualquer passe que você erre por dentro, quando tem a roubada de bola, o jogador sai em vantagem, né? Se você toca a bola para você, rouba a bola de você, eu estou saindo com uma vantagem de um jogador, então acaba a linha baixando um pouco. Em alguns momentos a gente bateu o tiro de meta sem tirar o time de trás, e aí gerou algumas transições, né? Então, teve um lance ali que até quase gerou um gol deles, foi um tiro de meta que o Luiz bateu, só que a gente bateu com o time baixo, né? Não tirou o time de trás para bater o tiro de meta longo. Então, são as situações que a gente vai corrigindo. Os jogadores estão entendendo também, estão chegando, estão se adaptando. A gente enfrentou uma equipe que já joga desse jeito aí há 3, 4 anos, né? Pelo menos desde 2022, que eu joguei contra o Maringá, já é o mesmo modelo. Então, a gente tem que entender isso. Os jogadores estão chegando, estão se adaptando. Às vezes a gente quer que o time tenha uma compactação ofensiva melhor, mas o desgaste físico não permite. Né? Não é no caso do primeiro tempo. O primeiro tempo foi falha realmente o posicionamento que a gente corrigiu. Mas no segundo, às vezes no finalzinho, sobrou um pouquinho de espaço, porque os caras cansaram, né? 1.000 e tantos quilômetros aí, viajados aí, em 6, 7 dias aí. E no início de temporada é complicado. Mas a gente vai sempre trabalhar para corrigir, a gente revê os jogos, a gente vê os erros, a gente passa pelos erros, foram cobrados com relação ao terceiro gol, a forma que a gente tomou o terceiro gol não podemos tomar, né, para a gente não repetir os erros do ano passado. O jogo do Atlético estava controlado, a gente estava perdendo de 2 a 0, perdemos um pênalti, empatamos o jogo, tomamos um gol no finalzinho por um erro que não podia ter cometido, e aí custa caro no final. Então, tudo é aprendizado, só que a gente pode cometer erros diferentes, os mesmos erros a gente não pode cometer. Claudinei, o Londrina tem um começo muito sólido defensivamente no Paranaense, mas hoje, no momento que o Londrina tinha mais zagueiros em campo, acaba sofrendo ali a virada de novo. O que faltou para o Londrina conseguir segurar o resultado em hoje? Sim, cara, nós somos sólidos defensivamente. A gente toma um gol, como a gente fez alguns no ano passado, né, de um arremesso lateral, rebote de um arremesso lateral, um chute de fora da área. O segundo gol também é uma finalização de fora da área. Então, assim, os jogadores não estão saindo 5 vezes por jogo na cara do Luiz para fazer o gol. Um gol, 2 finalizações muito felizes de fora da área, 2 belos chutes.
E o terceiro gol, como eu falei, a gente se expôs sem necessidade, a gente desorganizou, né? A gente tinha uma bola parada no nosso pé, nós tomamos uma decisão errada de posicionamento, de tomar a decisão de jogaria essa bola, a gente poderia ter jogado a bola na paralela aqui para o Pablo segurar a bola. Cometemos um erro e expusemos os nossos zagueiros, né? Não é porque você tem 3 zagueiros, o Maringá também jogou com 3 zagueiros, nós fizemos gol com o Henrique sofreu o pênalti, a gente tinha 3 zagueiros, um volante 1,94 m, e foi uma disputa na área ali que o Henrique disputou com o goleiro, que podia pegar a bola com a mão, escapou e foi um pênalti no Henrique. Então, não é a quantidade de zagueiros que dá solidez, né? A gente jogou os 2 outros jogos com 2 zagueiros ali, o time a gente usou no finalzinho, acho, o Iago, né? Entrou no final o Iago Lincoln. Mas a gente jogou lá, não pusemos 3 zagueiros em nenhum momento contra o Cianorte, não sofremos gols. Não é a quantidade de zagueiros, às vezes é a situação do jogo mesmo, entendimento. E errar pouco, né? Você tem que errar pouco para dar pouca chance para o adversário. Claudinei, você falou do desgaste das viagens, quarto tem outro jogo fora, jogo difícil. Como se planejar para esse jogo e o que esperar do Londrina como postura? Então, o desgaste da viagem demais, se a gente levar mais em consideração ainda que o adversário não viajou, né? O adversário viajou de Maringá para cá só. Então, assim, o cara faz 2 jogos em casa, o cara não tem desgaste nenhum. Né? Se fosse o cenário contrário, a gente tivesse feito 2 jogos aqui em Londrina e fosse jogar lá contra eles em Maringá descansados, e eles tivessem feito a mesma viagem, talvez eles tivessem tido o mesmo problema. Então, não dá para reclamar da viagem, que as viagens vão acontecer, senão não precisam acontecer em seguida, e nem a gente colocar para jogar um jogo importante na terceira rodada contra um clássico regional, contra um adversário que não viajou. Então, assim, eu sei que é complexo, é difícil fazer tabela, é fácil a gente falar, mas é difícil você montar uma tabela, né? Mas dá para ter esse cuidado, eu acho, de ter essa isonomia de desgaste para os jogos ficarem mais equilibrados, né? Para não ter esse desgaste. Como o campeonato tem permitido isso, né? Os clubes fazerem 2 jogos em casa, outros fazem 2 jogos fora, não tem problema nenhum. Né? Mas ter esse cuidado com as viagens. Talvez se a gente tivesse feito o jogo do Cianorte na quarta, em vez de fazer do Cascavel, ficasse mais ok para a gente. Mas a tabela está aí, não dá para escolher, adversário, viagem. Agora é ter calma, né? Identificar se alguém pode ter alguma lesão, né? Tem cuidado para não machucar. Podemos perder Maurício lesionado, perder Iago lesionado. Não podemos perder ninguém lesionado, né? Mas esses aí são titulares desde o ano passado, conhecem a nossa forma de jogar. Então é ter cuidado, fazer as avaliações, descansar os caras, né? Para a gente poder, quarta-feira, fazer um grande jogo e buscar a vitória.